Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva. Bom dia, querido povo de Deus, você que nos acompanha nesse programa Um Coração para Amar aqui na TV Universitária. Também você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É o nosso programa aí também nas novas mídias de evangelização. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco mais uma vez no nosso programa Um Coração para Amar. Hoje, domingo, dia 17 de abril, é dia do Bom Pastor, domingo do Bom Pastor, quarto domingo do tempo da Páscoa. Nós queremos hoje refletir sobre Jesus que se apresenta a nós como pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Também é domingo de rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas. No programa de hoje nós teremos a alegria de receber o Padre Anderson, diretor do nosso Seminário de Lavras. Nós vamos conversar um pouco sobre o seminário, sobre os seminaristas, as vocações e também é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais este novo sacerdote que está na nossa cidade, que veio para cá esse ano, foi ordenado agora no mês de dezembro. Nós queremos inicialmente ouvir a palavra de Deus deste domingo do Bom Pastor. Por isso convido você a fazermos juntos o nosso momento de meditação da palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna para elas, e elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se apresenta a nós neste domingo como o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Talvez seja uma das representações mais tradicionais que nós carregamos no nosso imaginário e também muito significativa. Nosso querido Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem usado muito da imagem do bom pastor para falar da relação de Deus para conosco. Jesus é o pastor, é aquele que cuida, que conhece, que sente o cheiro das ovelhas. Jesus e o Pai são um, ou seja, a manifestação de Deus, através da figura do bom pastor, diz para nós que o nosso Deus não é indiferente a cada um de nós. O nosso Deus não é indiferente à nossa história. O nosso Deus é um Deus que faz e quer ter relação conosco. Mas será que nós queremos seguir o bom pastor? Jesus é muito claro. Aqueles que ouvem a voz são do seu rebanho. Não é simplesmente professar um credo ou dizer que é desta ou daquela religião ou simplesmente dizer que é católico e vai à missa. Ser do rebanho de Jesus é querer ouvir a sua voz. E ouvir a voz de Jesus é ter a capacidade de colocar-se em um encontro pessoal com o Mestre. É querer ouvir o bom pastor que fala no mais profundo do nosso coração. Um bom meio para escutarmos a voz de Deus, em meio a tanto barulho que nós estamos envolvidos atualmente, é o silêncio da nossa oração. É na leitura da palavra de Deus, no confronto pessoal com aquilo que o Senhor nos apresenta como o caminho, a verdade e a vida, é que nós vamos escutando a voz de Deus que vem falar à nossa consciência e no mais profundo do nosso coração. Sem momentos de oração, sem momentos de silêncio, sem momentos de realmente colocar-se à disposição e querer ouvir o que Deus tem a dizer para nós, nós não escutamos a voz do Mestre. E muitas vezes corremos o risco de colocar a nossa vontade na boca de Jesus e querer fazer não a vontade de Deus, mas a nossa vontade usando o nome de Deus. E isso é um risco muito grave que nós corremos. Mas Jesus nos conhece.
Jesus conhece o mais profundo da nossa vida. Jesus conhece o mais íntimo do nosso coração. Por isso, no relacionamento com Deus, não adianta carregarmos máscaras, querermos representar papéis e nada do tipo. Ele sabe quem somos nós. E Ele, mesmo nos conhecendo na nossa nudez, Ele nos ama. Por isso, para Deus não podemos ter vergonha de dizer quem somos, de mostrar quem somos. E se muitas vezes nós não sentimos que Deus caminha conosco, é porque nós não caminhamos com Deus. Porque Ele é um pastor que sempre está em busca da ovelha. E o Evangelho diz de modo muito claro, de modo especial, da ovelha perdida. Jesus é o pastor que deixa as 99 ovelhas que estão cercadas, já cuidadas, e vai atrás daquela que se perdeu. Porque, para Deus, um pecador que se arrepende é uma festa, é uma glória, e nós temos que ter esta consciência em nossa vida. E Jesus, terminando o Evangelho, diz que ninguém vai arrancar nenhuma das ovelhas de sua mão, porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao grupo de Jesus Cristo e queremos e temos que fazer isso de modo consciente na nossa vida. O Senhor é o bom pastor. Nós precisamos ser as suas ovelhas. Nós precisamos também nos deixar cuidar pelo pastor. É um convite a rompermos com a nossa autossuficiência e permitirmos os cuidados de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que neste domingo nós possamos ter a graça de receber os cuidados de Deus. No próximo bloco, nós vamos receber o Padre Anderson para uma conversa, um bate-papo sobre o seminário, vocação e também uma oportunidade para ele se apresentar melhor para o nosso querido povo da paróquia de Santana e de toda a cidade de Lavras e região. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu. Querido povo de Deus, estamos de volta agora para o nosso bate-papo, recebendo aqui Padre Anderson Ribeiro de Paulo, diretor do Seminário Deonista de Lavras. Padre Anderson, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo à nossa paróquia, o senhor que está iniciando também a sua missão aqui junto conosco no seminário e na paróquia Santana. Eu agradeço, Hans, a acolhida que vocês estão me fazendo agora nesta manhã, neste programa. E eu quero também saudar, os telespectadores com um bom dia, um abençoado dia de domingo a você que nos ouve, que também nos vê neste programa tão importante de evangelização. Padre Anderson, essa é uma oportunidade também especial para que o senhor possa se apresentar um pouco melhor à Paróquia Santana, né? Aqui, esse programa da Pastoral da Comunicação, o senhor que há pouco tempo está aqui conosco. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse de onde vem, um pouquinho da sua história e para que o povo pudesse conhecê-lo melhor. Bom, então, brevemente eu vou me apresentar. Eu sou mineiro, daqui também do sul de Minas, de São Lourenço. Aqui pertinho, Circuito das Águas. Mas depois que eu iniciei a minha caminhada na infância, eu fui para São José dos Campos estudar. E por lá ficamos, eu e minha família, E ali eu fui crescendo, me desenvolvendo e também participando dos grupos de pastorais na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Mais uma vez eu digo, em São José dos Campos. E de lá é que nasce também um pouco aí o despertar dentro do meu processo vocacional. Muito bem, é interessante e eu acho que seria muito bom para o povo de Lavras saber, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de escutar um pouco da sua história vocacional, que a nossa cidade de Lavras tem um papel importante no seu discernimento vocacional, De fato, Hans. Há exatamente 14 anos atrás, o padre Edson Benedito, que também já foi diretor do seminário aqui de Lavras, ele me chamou e me convidou para participar do movimento que vocês conhecem aqui, tão bem, que é o Emaús. E ele pediu que eu e mais 2 rapazes viéssemos até Lavras para participar
do movimento e também perceber como que é a estrutura dele, de maneira que nós levássemos para São José dos Campos. Então esse foi o primeiro propósito, a gente vir, conhecer, e as coisas mudaram no meio do caminho, durante o encontro do Emaús, porque naquela época o diretor espiritual do movimento era o padre Israel. E aquilo que era para conhecer a estrutura, perceber como é que era, levar depois para São José dos Campos, se tornou, na verdade, uma provocação na minha vida. E eu, que na época buscava aí vários momentos de vestibular, de estudo, vislumbrando uma carreira profissional, namorando na época também, acabei voltando do Emaús com uma outra perspectiva sobre o estado de vida sacerdotal e religioso que encontrei no Padre Israel naquela ocasião. Sabia que naquele momento o Padre Israel ele tinha uma importância muito grande, né, pelo testemunho que ele dava no trabalho dele dentro da fazendinha. Aquilo me incomodava, porque como é que uma pessoa que ele nos apresentava naquela ocasião, que era, de certa maneira, sofria com algumas dificuldades que lá existiam, com os próprios internos que lá estavam, com seus filhinhos, né? Ele amava-os mesmo perdendo. Não tinha muito o que ganhar, né, humanamente falando, mas ele mostrava-se que ganhava com a experiência dele de Deus, na relação com aqueles jovens, com aquelas pessoas que ele cuidava. E aquilo me chamava muito a atenção. Como é que pode um homem ser feliz desta maneira? Eu também quero isso. E o senhor está aí vivendo as suas primícias sacerdotais, né? 4 meses ainda nem completos de padre, e já ganhou uma missão importante e de muita responsabilidade, que é dirigir a obra do Seminário Dionísio de Lavras, que há mais de 70 anos tem sido um cultivo, né, de vocações, não só aqui em Lavras, como de toda a nossa província, Brasil-São Paulo. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua missão à frente do Seminário de Lavras. De fato, eu também me surpreendi com a missão dada, né, na congregação. Eu, particularmente, como um jovem padre, achei que de repente eu pudesse ter ido para um outro trabalho missionário, uma paróquia, ou assessorando até, de repente, até um outro padre. Mas eu gosto também do trabalho formativo. E eu tive a oportunidade no meu estágio pastoral, né, a gente na congregação chama de tirocínio, de ajudar na formação, naquela época em Terra Boa, no Paraná, e por lá fiquei 2 anos. Então ali eu também fui muito provocado nesta missão formativa, que é muito importante e na vida das pessoas que buscam discernimento vocacional, mas também na vida da igreja e na nossa vida como congregação. E lá eu fui buscar me aprofundar, buscar instrumentos até mesmo formativos para colaborar na formação dessa rapaziada. Ali para mim era só um estupim, um começo. E então fui buscar cursos, né, fora, de maneira que pudesse auxiliar no aspecto formativo cada um daqueles que daquelas que se aproximassem de mim. E depois então veio aí a proposta de que eu viesse para Lavras e assumisse a direção do seminário. Eu confesso para você que no fundo, inicialmente eu tive um frio na barriga, como todos nós temos quando somos enviados por uma missão que de repente nos colocam à frente, né? Mas eu vim com muita, de fato, confiança naquilo que Deus havia proposto para mim como um caminho a ser seguido na vocação. Partilho com você que vim muito assim dócil à ação de Deus. Deixar que Ele conduzisse a obra, que a obra não é minha, não é tua, é dele, e que Ele usasse de mim como instrumento. Então, eu tive muito essa consciência de aprimorar-me, humanamente falando, e até mesmo instrumentalmente falando, e ter a capacidade de colocar isso a serviço da rapaziada lá no seminário e também da vida nossa fraterna, né, religiosa. Então isso me chamou muito a atenção ao longo do caminho. E estou muito feliz onde fui designado a servir a congregação e a igreja, e espero que Deus possa de fato também, eu sei e vai com certeza realizar muitas maravilhas por meio também do meu sacerdócio, da minha vida religiosa. Assim espero, né, junto com vocês lá que estão comigo. O Seminário Dionista de Lavras é um seminário que acolhe vocacionados
que estão no período do ensino médio, cursando entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio. E lá, com auxílio dos religiosos, do padre, tem um processo formativo para o discernimento vocacional e preparação à vida sacerdotal e religiosa. Lá no seminário, atualmente, o padre Anderson é o diretor e conta com o auxílio do frater Jean, que é de Pirapora, né, no norte do estado de Minas, e com a minha colaboração lá no seminário. Então, nós 3 religiosos cuidamos da rapaziada lá. E quantos rapazes nós temos lá em casa? 17. Que são aqui, de modo geral, da nossa região, mas não só, né? É a maioria aqui da região de Minas Gerais, porém nós temos um de Taubaté, interior de São Paulo, 2 do Paraná, né, um de Cuiabá e os outros aqui da região. Isso. Lembrando que a nossa cidade de Lavras está em falta. Nós temos lá agora só 2 lavrenses, hein? Nós precisamos aí rezar mais. E é justamente para isso também que nós estamos aqui, né? Hoje é o 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, domingo da oração pelas vocações. Qual a importância, padre, de rezar ao Senhor da Messe pedindo novos operários? Nós sabemos que, mais uma vez eu repito, a obra que Deus nos oferece para cuidar, assim como todos como cristãos que somos, ela é de fato desafiante ao longo do caminho. E todos nós temos uma vocação. A primeira, claro, chamada a sermos cristãos, batizados. Somos convocados para isso, para fazer esse anúncio. Mas ele exige de nós também que nos aprofundemos uma vocação específica, capaz de fato também de gerar frutos e abundâncias, né, para a realidade que nos cerca, que também precisa e tem as suas necessidades. E principalmente num período, na época que nós estamos vivendo hoje, é necessário de fato nós termos a consciência do que eu posso fazer para servir à humanidade que sofre. Então, por isso, rezar pelas vocações matrimoniais, as vocações sacerdotais e religiosas, a vocação laical. Ou seja, nós como bons cristãos, chamados a sermos cristãos pelo nosso batismo, somos convidados e convocados a, de fato, servirmos à humanidade. E na realidade que nós nos encontramos. Veja, na vida da comunidade, na igreja, na vida da sociedade, na vida da família, enfim, em N situações que nos cercam. E o Senhor pede de nós que avancemos para as águas mais profundas, que pesquemos aonde não há luz. É assim que ele pediu para Pedro, né? Avance para as águas mais profundas, ou seja, aonde a luz não toca, para que nós levássemos esta luz de Cristo a estas realidades. Então veja, a vocação, ela tem de fato um sentido pleno quando nós levamos Jesus Cristo. Aí sim nós encontramos a expressão da nossa vocação quando Jesus Cristo é aquele que de fato se coloca plenamente presente. Não é o Anderson que vai, não é o religioso, o frater Hans quem vai, não é o pai e a mãe quem vão, é a pessoa de Jesus Cristo e a missão que ele nos concede para realizar naquela realidade. Então a vocação precisa de fato também de sustento, e o sustento para que ela seja fortalecida, que ela seja amparada, são de fato as orações. Por isso que a igreja, ela volta-se neste domingo, hoje, domingo do Bom Pastor, para rezar pelas vocações. É dever nosso como cristãos, rezarmos pelas vocações. Pela minha vocação, pela sua vocação, pela vocação de todos. É interessante, sempre que nós tocamos no assunto da oração pelas vocações, me lembra o padre Giovanni Pontes, que até pouco tempo estava conosco, ele sempre falava que a vocação é a resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. E o seminário também, ele abre as suas portas para receber o povo, para rezar lá conosco, né, padre? Sim. Veja, nós temos a possibilidade de rezar com o povo às segundas-feiras. Nós temos missa às 19 horas toda segunda-feira e é uma missa aberta ao povo. Também no dia 1º nós temos a missa devocional a Santa Teresinha e eu tenho me surpreendido com a quantidade de pessoas que têm ido lá, né, rezar conosco e zelar pelas vocações. E é bonito demais ver o povo presente entre nós e cuidando de nós. E nós também temos o comprometimento de rezar por eles lá.
E também nós temos a festa do seminário, que vai se aproximando, né, no dia 11 de setembro, e também alguns outros eventos que nós fazemos juntamente com a equipe de Santa Terezinha, que é uma equipe de benfeitoria da casa, um bingo vocacional nesse primeiro semestre, depois também a festa de Santa Terezinha, enfim. Muitas são as ocasiões em que nós abrimos as nossas portas para que você esteja presente lá. E sempre é bem-vindo. E é importante nós lembrarmos também que este ano é um ano especial. Nós temos aí mais uma ordenação sacerdotal na nossa cidade, né? Nós acabamos de vivenciar no fim do último ano a ordenação do padre José Ronaldo e agora nós teremos a ordenação do diácono Igor, que é uma alegria que nós já estamos aí nos preparando com missas vocacionais ao longo do ano, né, padre? Sim, sim. Serão aí 9, né, celebrações, como uma novena preparatória à ordenação presbiteral do diácono Igor, que será no dia 11 de dezembro. E nós temos aí a graça de poder ter este rapaz que entrega a sua juventude a serviço da igreja. Mas não só a serviço da igreja, a serviço da humanidade, do pastoreio, de ser pastor, né? Ou seja, de cuidar. É por isso que nós temos que rezar muito pelas vocações, pelas nossas vocações, pelas vocações matrimoniais, laicais, religiosas, para que sejam expressão do cuidado, do zelo, porque é isso que Deus mostra para cada um de nós. E é interessante nós lembrarmos, ressaltarmos que tanto o padre José Ronaldo quanto o diácono Igor foram vocações que iniciaram a sua caminhada aqui no nosso seminário de Lavras, né? São lavrenses e que começaram aqui. Às vezes as pessoas olham os nossos adolescentes lá e até desacreditam. Mas, querido povo de Deus, quando Deus chama, não tem hora. Alguns é às 5 da manhã, outro às 5 da tarde. Mas quando Deus chama, não tem hora, não tem a hora certa, tem a hora de Deus. E aí, frisando, nós temos aí este ano a ordenação do diácono Igor, mas também toda segunda-feira, 19 horas, Santa Missa na nossa casa. Os portões estarão sempre abertos. Se não estiver, é só tocar o interfone. E todo dia 1º, lembrando, quando o dia 1º cai de segunda a sábado, às 19 horas. Quando o dia 1º cair no domingo, como é o caso do próximo, 1º de maio, a missa às 18 horas. E depois nós temos lá pastel, costumeiramente, agora esfriando, temos o caldo, o refrigerante, um momento também de convivência no seminário. Querido povo de Deus, convido você a permanecer conosco. No próximo bloco, nós vamos, diante de Jesus Eucarístico, rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos juntos, reunidos em torno a Ti, neste dia em que é vosso, neste dia da ressurreição, neste dia da vida. Queremos louvar e bendizer a Ti, Senhor, pelas maravilhas que realizas em nossas vidas. Também, Senhor, queremos pedir hoje, domingo dedicado à oração pelas vocações, que mande operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Envia, Senhor, pois, operários generosos, capazes de amar conforme o vosso coração, dóceis, sensíveis à realidade de sofrimento do vosso povo, que clama por amor e por misericórdia. Neste ano da misericórdia, nós queremos, a partir do vosso coração, compreender
o que de fato somos chamados a ser. E a primeira vocação que possuímos é ter um coração semelhante ao teu. E é isso que nós também desejamos imensamente. Amado Jesus, te pedimos por tantos pais e mães, por tantos padres, por tantas religiosas e religiosos, por tantos leigos que fielmente respondem ao vosso chamado e que por meio deste chamado realizam maravilhas em teu nome. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que esta bênção chegue até a sua casa, no seu lar. Que esta bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua vocação. Que você possa transbordar a alegria, a misericórdia, de poder responder fielmente ao chamado que Deus lhe confiou. Rezemos juntos, hoje, por meio desta bênção, pelas vocações, por todas as vocações. Te pedimos, ó amado Mestre, que nos convoque sempre, por meio da Tua palavra, a avançar para as águas mais profundas. Queremos então receber a vossa bênção e também hoje, de maneira especial, a você que está debilitado, enfermo, enferma e que também é chamado e chamada a viver a sua vocação nesta circunstância. Que estas bênçãos sejam derramadas sobre ti. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Seja amado por toda parte. O Sagrado Coração de Jesus. Seja amado por toda parte. O Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus providente. Providenciai vocações.
Querido povo de Deus, muito obrigado pela sua companhia em mais um programa Um Coração para Amar. Não se esqueça, nosso compromisso de hoje é rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Também, se possível, faça uma visita lá ao nosso seminário. O seminário sempre está de portas abertas para acolher você. Um grande abraço e até a próxima semana. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas.